Intercambista check. Bem-vindos à minha série aqui no YouTube, Intercambista Check, na qual eu conto como foram minhas aventuras do meu intercâmbio nos Estados Unidos de high school, do ensino médio americano. No episódio passado, eu falei um pouco sobre como foi chegar no meu intercâmbio na minha cidade, Portland, a maior cidade do meu estado, o Maine. Foram mais de 2 dias viajando. Se tu viu o vídeo passado, tu sabe. Mas finalmente eu cheguei. E no episódio de hoje eu vou contar como foram as minhas primeiras impressões naquele lugar exótico, solitário, particular. E como foi ali praticamente a minha primeira semana, foi sem dúvidas a semana mais difícil do intercâmbio. Teve umas que foram mais complicadas, mas essa foi a mais difícil pra mim. Por causa da adaptação, era um lugar muito estranho, foi uma situação muito atípica pra mim. Enfim, vocês vão saber. Do episódio passado, acabou eu encontrando a minha host mom, a Nikki. Eu vou passar a me referir a ela como Nikki só, então saibam que ela é a minha mãe, a pessoa que me hospedou. E eu também me encontrei com a Judy, que é a minha coordenadora do intercâmbio. E a Judy, assim que a gente se encontrou lá no aeroporto, já falou pra mim que eu não tinha uma escola definida. A escola da minha cidade, porque lá é muito comum cada cidade ter só uma escola e ponto. Então a escola da minha cidade não ia me aceitar porque eles estavam lotados. Foi essa a desculpa que deram. A Gorham High não ia me aceitar. Então ia me mandar para Westbrook High, só que essa era um pouco distante, eu teria que ir de carro e eu não podia dirigir. Enfim, conversa pro próximo vídeo. Mas guardem essa informação que eu não tinha escola definida. Dei um bolo de rolo pra coordenadora porque levei um bolo de rolo para ela também. Me despedi dela e fui com o Nick, a minha hostman, pro começo da nossa vida lá por 6 meses. E assim que eu pisei fora do aeroporto, eu senti que fudeu, eu vou morrer aqui. Era frio, era escuro, era deserto, era solitário. Eu não via o que estava na minha frente de tão escuro que era. E muito, muito frio. Era de madrugada isso, era tipo meia-noite, eu acho. E menos 15 graus. Não tava nevando, graças a Deus. Mas enfim, entramos no carro, eu e Nick, e vocês vão perceber pelas minhas descrições aqui que essa experiência foi toda muito sensorial. Eu tava sentindo tudo o tempo todo e eu guardei isso até hoje. Tipo, eu sinto as coisas que já aconteceram comigo lá. Cheiro, sensações, frio, o que eu via, o que eu deixava de ver, presença, ausência, foi bizarro. Parecia uma poesia viva. Enfim, entramos no carro. Ela usava um cheirinho do aquecedor que era de morango derretido. Sei lá, era muito estranho. Doce, doce, doce. Eu sinto esse cheiro às vezes até hoje, é bizarro. E aí a gente foi o caminho todo conversando um pouco sobre como funcionava lá. Foi bem tranquilo, tipo, foi bem de boa. Mas tava um pouco formal ainda, a gente não tinha quebrado o gelo ainda. E a gente tava indo lá e eu tava, claro, olhando tudo que eu via pela frente, porque era um mundo novo. Tudo era novo e tudo muito estranho. A cidade, de modo geral, era muito escura. Isso porque eu tava em Portland ainda, que é a maior cidade do estado. Eu ia pra cidade que a gente morava, que era Gorham, que era minúsculo. Mas assim, até a gente chegar na minha casa, era cada beco escuro que a gente entrava e desviava. Eu tinha certeza que eu ia chegar lá e ser esquartejado. Enfim, ela falou um pouco sobre Sam, meu host brother, que ele tava na casa do pai, eu não ia conhecer ele ainda. E chegamos à minha casa, assim que a gente chegou no círculo, porque eu já falei pra vocês que a casa ficava numa rua circular. E aí eu já sabia que era ali, tipo... Enfim, chegamos. Aparentemente, no dia anterior tinha nevado e o chão tava todo coberto de gelo, porque a neve derreteu e congelou, ou seja, tava bem deslizante. Acontecia isso bastante. E eu peguei minhas malas lá. Foram 2 dias, praticamente sem comer e sem dormir, eu tava morto. E assim que eu pisei dentro da casa, 2 coisas me chamaram muita atenção. A primeira, o cheiro da casa, muito estranho. Era um cheiro de cafofo, de comida, de coisa guardada, tudo ao mesmo tempo. E a segunda coisa foi que tinha um coelho ali. Um coelho que ela não tinha mencionado até então. Mais tarde eu descobriria que ele se chamava Marshmallow, já falecido. Mas enfim, eu relevei porque minha cabeça tava mil. E aí a gente entrou pelo quarto da lama, que é onde fica as coisas lá, as botas, os cachecóis, enfim. Subimos a escadinha pra cozinha e estava lá o meu maior inimigo, Ace, que viria a se tornar o meu melhor amigo. Mas eu não sabia disso ainda, eu ainda tinha muito pavor ao cachorro. E ele pulou em cima de mim. Eu realmente tinha muito medo de cachorro. E ele parecia um urso de tão grande, era bizarro. E aí ela deu um tour pra mim da casa, eu realmente só queria deitar em qualquer lugar e dormir porque eu tava morto. Mas enfim, conhecemos os 3 andares, que era o porão, o andar da casa mesmo e o dos quartos. Eu pedi pra ela a senha da Wi-Fi e ela não sabia. Eu passei 2 dias viajando, eu só queria mandar pra minha mãe que eu tava vivo, que eu tava bem, mas ela não tinha me preparado a senha do Wi-Fi pra mim. Aí eu já achei um pouco de descaso da parte dela, porque, caramba, tipo, de verdade, era uma coisa muito importante pra mim naquele momento.
Sem falar que eu tava ali desconectado, então, mesmo que não fosse só pra falar com minha mãe, com os meus amigos, eu queria ter alguma conexão com o mundo, com o Brasil. Mas eu tava muito cansado nessa hora, então só deitei e dormi. Ela tinha me colocado no quarto de hóspedes. E no dia seguinte, eu acordei do pior jeito possível. De manhãzinho, cedinho, o cachorro abriu a porta, entrou no meu quarto e pulou em mim. Minha gente, alguém me ajuda, o cachorro tá em cima da minha cama. Ele é muito grande. Vocês não estão entendendo, é porque na época era bizarro, eu tinha muito medo de cachorro. E ele pulou em mim e ficou lá deitado. Ele era enorme, parecia um urso, eu já falei isso várias vezes, mas é porque eu me assusto até hoje. E eu não sabia o que fazer. E aí Nick, que eu não tinha ainda nenhuma intimidade, entrou no quarto. Ficou puxando ele. Isso eu acho que eu tinha dormido umas 5 horas. Me pediu desculpas, enfim. Depois ela se mandou, trancou a porta lá porque eu não tinha chave. E me deixou dormindo, mas foi bizarro. Quando eu acordei de fato, era tipo umas 3 da tarde. Não tinha ninguém em casa. Eu esqueci de falar, mas o intercambista italiano tava no quarto dele, no quarto de Sam. E ele ia embora no dia que eu chegava, então eu nem cheguei a conhecer ele. E acho que nessa hora ela tinha ido levar ele para o aeroporto. Mas enfim, acordei e fiquei desorientado porque não era minha casa, não era o meu lugar. E eu não sabia o que fazer. Eu abri a geladeira pra comer, mas eu fiquei sem saber se eu devia ou não. Ela já tinha falado que eu podia abrir e comer tudo o que eu quisesse a qualquer momento. Mas mesmo assim eu fiquei com o pé atrás. Nessa primeira semana eu quase não comi. Foi muito difícil, de verdade. E aí ela voltou e eu pedi pra gente ir comprar algumas coisas que eu precisava pra sobreviver lá. Então a gente foi no Walmart e eu comprei meu chip com a honra e glória de Senhor Jesus Cristo. Pude falar com minha mãe e com a minha família, com os meus amigos. Dizer que eu tava vivo e que tava tudo bem. Comprei a minha querida e amada bota para a neve, que eu amo muito, tipo, de verdade. Mas foi tudo muito estranho, porque eu não tava indo só no supermercado, eu tava indo no supermercado de um lugar que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia, no meio do nada. Então, assim, a menor coisa era muito estranha pra mim. Era tudo bizarro. Depois a gente voltou pra casa. Nessa primeira semana, ela fez todas as refeições pra mim, café, jantar. Tem até algumas fotos aí. Umas coisas bem americanas mesmo. Mas já adianto que depois disso, ela esqueceu que eu existia. Não cozinhou mais nunca. Enfim, a gente fez um tour ali pela vizinhança. Conheci alguns dos vizinhos. Já adianto também que os vizinhos foram uma das melhores partes do meu intercâmbio. Eu amava todos. E mais uma vez, era tudo muito estranho, porque aonde eu pisava tinha neve. E aí a gente foi passeando com esse, foi legal. E aí esses 2 primeiros dias foram mais isso. Tipo, bem de boa, só eu descansando, me adaptando. Se eu ia ter uma escola ou não. Bom, tinha que ter, né? Mas... E aí no domingo, meu querido irmãozinho Sam chegou. Eu o conheci, nesse primeiro contato foi muito estranho, porque ele realmente é uma pessoa estranha, tipo, fisicamente, o jeito que ele se veste é um pouco diferente. Parece que ele fica enfurnado num quarto jogando videogame o tempo todo. Não é assim, mas pela fisicalidade dele, pelo jeito que ele se movimenta e que ele age, parece. Ele pediu pra eu jogar 30 jogos diferentes com ele já no primeiro dia. Mas foi legal porque logo no começo a gente já quebrou o gelo. Ele era um pouco mais novo que eu, 3 anos, 4 anos. Mas a gente era relativamente parecido, então me dei bem com ele. Eu ainda estava dormindo no quarto de hóspedes, depois eu ia me mudar pro quarto com ele. Mas foi isso. E aí eu tava começando a me acomodar um pouco. Eu tava ficando tranquilo, tudo bem. Mas aí no dia seguinte, que era segunda-feira, eu lembro até hoje, e já era pra eu começar a escola, eu não tinha escola definida ainda. A coordenadora não tinha falado comigo ainda. Eu acordei com alguém batendo na minha porta. Sam já tava na escola, Nick já tava no trabalho, eu sabia que eu tava sozinho. Imagina pra mim, um pirralho de 17 anos, ter que responder a alguém que tá batendo na sua porta de uma casa que não é sua, de um país que você nunca viveu. E eu pirei porque eu tava de pijama, tinha acabado de acordar com as batidas dela. E Ace começou a latir pra ela, eu fiquei bem abalado. Inclusive, eu sou traumatizado com isso até hoje. Mas então, tive que trocar o pijama, escovei o dente, fui lá atender e vocês descobrem o que é e quais foram os desdobramentos de quem era no próximo episódio. Cenas dos próximos capítulos. Vou dar logo a dica que tem a ver com a escola que eu fui. Mas foi bizarro. Se tu gostou, dá o like aqui embaixo, o like pra cima, mas aqui embaixo. Enfim. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau. I'll just record a little video. Yeah. Say hi, Nikki. Hi. My mom said you're so sweet. Oh, thank you, Mom.
here where these benches are, there's actually a bench that is dedicated to my uncle. He Oh, was really? in the United States Coast Guard, Oh, Larry Doyle. And one of these benches has his name on it, Great. a little plaque. uh-huh. So these are apartment buildings, Back Bay Towers. Is